antes de Jesus morrer. Isso não é verdade. Na primeira oportunidade que eles tiveram, eles se esqueceram do que Jesus havia falado, do que Jesus estava falando para eles. O último comando de Jesus para eles foi que eles deveriam continuar pregando o Evangelho, continuar ministrando, ensinando a guardar o que ele estava ensinando, o que ele havia ensinado. Isso significa que esse é um tema emergente no Evangelho. Então fale para o seu irmão que está bem longe de você aí, diga: irmão, o nosso desafio é lembrar, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é, amém? Irmãos, esse tema ele continua sendo, desde a época dos hebreus no deserto, continua sendo um tema muito importante. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. O Irlândio, que está bem ali, com a Bruna que está na frente, fizeram 8 anos de casado, não é isso? 8 é um número de aliança eterna. Amém? Aliança infinita. Nós estivemos na casa deles no Shabat, a gente comeu 117 camarões. Né? A gente comeu, foi muito, não foi? Diz que se juntou um povo aí para comprar camarão, barato, lá na feira da cidade operária. E passaram a sexta-feira descascando esse camarão, quinta-feira descascando o camarão. E o que a gente estava fazendo? Jogando bola, isso. Todo mundo, cada um no seu ministério, né? A gente estava ali com outra igreja, confraternizando, e tinha uma galera tratando os camarões ali. E aí eu cheguei, observei aquela coisa toda lá, cheia de técnica, né? Coisas novas. Foram 2 dias de preparo, né? 2 dias de preparo para 15 minutos, não foi? Esse negócio foi sinistro ali, né? Daniel comeu 4 vezes. 4. Eu comeu bastante camarão, irmãos. E a palavra que o Senhor me deu para levar para os irmãos nesse dia, lá no Shabat de aniversário de casamento deles, foi em Lucas capítulo 24. Só que nós lemos lá do versículo, a partir do versículo, deixa eu ver bem aqui qual foi o versículo, acho que foi do versículo 1, eu acho, deixa eu ver aqui. Mateus, Marcos, Lucas 24, a gente leu no versículo 1, ora, no primeiro dia da semana e tal. Eu queria ler com vocês hoje a partir do versículo 50, do capítulo 23. Vamos ler alguns versículos só. Eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus. E ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. Havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem havia sido posto, ainda havia sido posto. E esse era o dia da preparação e ia comemorar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, e elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram conforme o mandamento, ok? Nesses versículos posteriores, que começam no capítulo 24 agora, vocês podem ler depois esses primeiros 12 versículos primeiros, ok? Esses primeiros 12 versículos, eles falam do momento posterior
ao acontecimento da ressurreição. Versículo 24, do 1 ao 12. Acontece que o texto, ele não é originalmente dividido em capítulos e versículos, ok? Você sabe disso, né? Ele é um texto corrido, Lucas vai contando as histórias e ele não se preocupa em dividir capítulos e versículos. Isso é coisa moderna, já falei isso para vocês. Dentro do contexto, a gente precisa entender como ele escreve aquele texto e com o que ele pretende com o que ele está escrevendo. Eu já falei para você que Lucas, ele era um cara exato, ele era pesquisador, então ele tem uma lógica nas coisas que ele está ensinando. Então ele fala primeiro de José de Arimateia, versículo 50, capítulo 23. E ele vai contando uma coisa cronológica, ele fala que houve um Shabat, depois ele fala de um outro Shabat, né? E diz que as mulheres viram como o corpo de Jesus tinha sido colocado. Não é isso que está escrito aí? Elas observaram, isso é coisa de mulher, né? Lá na polícia de Israel, quando a gente vai na fronteira, é mulher que está lá olhando. Aí ela pergunta, o que tem aqui? Ela já sabe o que tem. Tem um ferro de gomar, tem sal, tem areia, tem pedra, tem um pouquinho de água do Rio Jordão. Ela sabe que turista brasileiro leva para casa. Ela diz, o que tem bem aqui? Aí tu te esquece o que tem, aí já era. Ficou, sala fria, tem que falar portonhol lá, em inglês. E aí, se falar alguma besteira, tá lascado. Ontem a gente assistiu um negócio ali na televisão do aeroporto do Brasil, Guarulhos e Galeão. Como a Polícia Federal trabalha, aquela coisa toda. Irmão, é 10% da Polícia de Israel. Ali é só 10% de como eles trabalham. E essas mulheres observaram como o corpo estava. Então, significa que no dia seguinte, elas iam chegar ali e elas iriam trabalhar no corpo de Jesus. Ali colocar, ungir, limpar, aquela coisa toda. E elas olharam de propósito, porque elas sabiam que se tivesse alguém mexido no corpo de Jesus, elas já iam arrumar confusão ali, né? Mexer no corpo do mestre, eu quero saber quem foi e tal, aquela coisa toda. O fato é que aconteceu um pouquinho diferente, o corpo não estava no lugar. Os primeiros 12 versículos, elas chegaram lá e o corpo de Jesus não estava. Na sequência dos evangelhos, um evangelista disse que foram 2 anjos, outro evangelista disse que era um rapaz de branco, outro disse que era um varão de branco, outro disse que eram dois homens, como esse texto de Lucas. E ontem, conversando com eles lá no Shabat, eu disse, olha, é interessante porque a Bíblia é tão verídica que não se procurou corrigir essas falhas no discurso enquanto alguém escreve uma coisa. Por quê? Para ficar impressa a humanidade de quem foi inspirado para escrever as Escrituras. Mas uma coisa ninguém errou, qual foi? Não tinha corpo no sepulcro, ok? Então, história verídica. Não souberam contar direito, eram 2, era 1, sabiam que estava de branco. Um disseram era anjo, se estava lá, não estava o corpo, era anjo. O outro, não, eram 2 homens, tal. Então, mas o sepulcro estava vazio, ok? Isso mostra o quanto a Bíblia ela é perfeita. O texto passa nesses 12 versículos e elas ficam assustadas com aquilo, né? E aqueles 2 homens fazem uma pergunta para elas. Essa pergunta é muito importante. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ok? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aí eles começam a pregar para elas. Qual que é a pregação? A pregação deles é baseada em lembrança, diga lembrança. Jesus não falou para vocês tal coisa, que morreria, ressuscitaria, que faria tal coisa. Irmãos, parece que o nosso grande problema é se lembrar do que o Senhor nos falou. É se lembrar por vezes de como foi bom o dia da nossa conversão. De como foi bom no dia que você se batizou. Quantos lembram o dia do batismo aqui? Não foi bom nesse dia? Só não tem carteirinha de membro, mas não foi bom? Foi bom, irmão. O dia da conversão, você chorou, não sabia por que tinha... Abriram a torneira lá do chorômetro, né?
Aí começou a chorar, não conseguia se controlar, não sabia o que era. É bom lembrar. Depois a gente esquece. O tempo vai passando e a gente vai deixando a coisa esfriar e a gente vai esquecendo. Igualzinho esses irmãos aqui. Aí o texto continua e diz que elas foram correndo até o cenáculo, onde estavam reunidos 11 mais alguns. Ok? Ou seja, o texto quer dizer o seguinte: nenhum dos apóstolos se desviou, exceto o que já havia se suicidado, né? Os 11 apóstolos, depois da morte de Jesus até a ressurreição, ninguém havia se desviado. E de fato ninguém se desviou nem mesmo depois, ok? E além desses 12, haviam outros. De onde eles eram? Bom, de várias áreas: conversão, partir do pão, multiplicação de pães e peixes, milagre, ressurreição. De vários lugares onde Jesus tinha passado, tinha um pouquinho naquela sala. Eram 120, não sei se tinham 120 nesse dia. Tinham alguns, diz que eram os 11 mais algumas pessoas, ok? Esses irmãos reunidos ouviram o que as mulheres falaram e o quê? Acreditaram ou não? Não. Eles não acreditaram. E elas contaram a história: nós vimos 2 anjos. Irmão, se alguém chegar para mim e dizer assim: olha, eu passei lá na frente do sítio, vi 2 anjos na porta, eu vou acreditar, gente. Eu vou acreditar. Os irmãos estavam frios, não estavam? Eu vou acreditar, pastor, eu passei na porta do sítio, eu vi 2 anjos lá na porta. Eu digo, glória a Deus, eu acredito, irmão. Tinha 2 anjos lá que é para proteger, porque o negócio estava ruim, né? 2 pitbull segurou, então bota anjo aí, Jesus. E Jesus botando, eu acreditaria. As irmãs chegaram lá, olha, 2 anjos estiveram lá, falaram conosco, disse que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram, mas teve um que fez uma coisa diferente. Quem foi? Pedro. Pedro, né, irmão? Pedro é o cara. Pedro levanta e o texto deixa escorregar para a gente que ele levanta desesperado, né? Diz que ele sai da presença dos irmãos, vai correndo até o sepulcro e testifica que Jesus não estava lá. O corpo do mestre não estava lá, ok? O que aconteceu nesse percurso de ida e volta de Pedro? A Bíblia ela não explica em detalhes, mas tem uma coisa dentro desse capítulo 24 que é interessante. A gente vai ler aqui, a partir desse versículo 13 agora sim a gente vai ler. O verso 13 diz assim: e eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Quantos são 60 estádios? Armando, que sabe um monte de coisa. 60 não sabe. Alguém sabe, irmão? Pesquisa no Google aí quantos são, qual a distância de 60. Quanto? 11 quilômetros. Está King James, né? 11 quilômetros, né? Sabia que não era Armando, era Alberto. Um dos dois ia acertar, né? Um dos dois ia ter King James, né? 11 quilômetros. Irmão, outro dia eu fui de bicicleta. Esse cara estava a pé. Eu fui de bicicleta na Receita Federal. Foi tão emocionante para mim, tão mortal, que eu fiz foto, mandei para todo mundo. Botei no grupo, mandei para os homens. Bora todo mundo lá, porque na foto parece que a gente está cheio de fôlego. Mas eu estava morrendo. Estava acabado. Os caras andaram 11 quilômetros do cenáculo. Diz que 2 deles, ou seja, eles estavam com os irmãos no cenáculo, e eles foram para Emaús, 11 quilômetros no fim da tarde. Como eu sei, porque o texto vai dizer. Vamos continuar lendo. Diz, versículo 14, e iam falando um com o outro sobre essas coisas que tinham acontecido. O que eles estavam falando? Sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, sobre o que as irmãs tinham falado. Essas eram as coisas que eles estavam falando. Então provavelmente eles discutiam: será que aconteceu, será que não aconteceu? As irmãs estavam meio não sei o que e tal. Verso 15 diz: e aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Detalhe, eles não sabiam que era Jesus. A gente sabe, a gente lê o texto, é fácil. Era Jesus que estava andando com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos para que o não conhecessem. Ele lhes disse, ao que Jesus falou: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes?
E um deles, cujo nome era Cleopas, na minha versão tem um acento no E, talvez na sua não tenha, né? A maioria das Bíblias não tem, talvez você leu Cleopas, né? Na minha versão tem um acento, disse Cleopas. Respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, nossos governantes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Verso 24, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração para crer, ou seja, lerdo, né? Em tudo que os profetas falaram, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou todas as palavras das Escrituras, as coisas a seu respeito, e aproximando-se da aldeia para onde iam, presta atenção nisso, ele fez como quem ia para mais longe, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e ele entrou para permanecer com eles. Amém. Ok? O resto do versículo você sabe. Eles entram na casa, continua a conversa, estava boa demais. É bom conversar sobre a Bíblia, né, irmãos? É bom a gente conversar ali, discutir sobre coisas das Escrituras, né? Cheio de novidade, toda vez que a gente lê tem uma coisa nova. E Jesus falando ali, eles gostaram do assunto, gostaram muito mais porque eles acharam que ele era um estrangeiro. Isso é importante. Porque, irmão, eu desconfio que Jesus tinha um nariz grande e o olho também. Por quê? Porque ele era judeu. Como pode dois israelitas chamarem um judeu de estrangeiro? Só por causa do assunto? Não. Havia alguma coisa que impedia de que eles vissem Jesus nos olhos ou tivessem a consciência da fisionomia de Jesus. E uma dessas coisas não é transfiguração. Vou logo deixar claro para vocês que não é transfiguração. Jesus não mudou de característica física. Acontece que eles estavam andando contra Jerusalém. Jerusalém estava para trás. E eles estavam a oeste de Jerusalém, andando para Emaús, 11 quilômetros, como o Alberto falou. E isso significa que, como o sol nasce em Jerusalém, nessa época de Páscoa, eles estavam contra o sol que estava se pondo, porque diz que estava anoitecendo. Com aquele sol contra os olhos deles, eles não conseguiam ver direito quem estava andando do lado. Então, Jesus se aproxima deles, e essa ofuscação da luz solar fez com que eles não tivessem ideia exata da fisionomia, do físico de Jesus. Enfim, eles iam conversando, mas imagine o pessoal andando assim contra a luz o tempo todo, né? Jerusalém para trás, Emaús na frente, eles andando assim, né? Com a cabeça meio coberta, protegendo contra o sol que está de frente. O sol, lembre-se, o sol está se pondo, então o sol está na frente deles. Então eles não conseguiam ver, isso atrapalhou. Juntando essa imagem ofuscada com o discurso de Jesus, com as perguntas dele, dizendo sobre o que vocês estão falando e tal, então eles concluíram que ele era um estrangeiro. Isso ajudou o disfarce de Jesus. Então Jesus deve ter gostado daquela história, né? Então eu vou continuar dando uma de estrangeiro que sabe do livro deles. E Jesus foi conversando, eles foram gostando da história. Irmãos, eu desconfio que quando eles chegaram na casa, que se acenderam as velas ou as lamparinas, tal, essa não foi uma ceia de Shabat, só havia pão, não tinha vinho, não tem descrição de vinho aqui. Talvez tinham várias outras comidas, então era uma comida normal. Tire a sua impressão de que eles reconheceram Jesus pelo partir do pão da ceia, ok? Tire isso da sua cabeça por enquanto, nós vamos continuar o texto. Esses irmãos,
eles estavam andando com Jesus sem saber que era ele. No livro de Números, no capítulo 21, tem uma instrução para o povo de Israel, que diz que eles deveriam andar na direção do nascente do sol, porque na direção do nascente eles encontrariam Jerusalém. E toda vez que eles se acampavam, não importa de onde eles vinham, eles paravam o acampamento de frente para o nascer do sol, porque logo de manhã eles saberiam para onde eles deveriam ir. Ok? Esses irmãos, a Bíblia diz que eles estavam contra, por causa das características que eu falei para vocês. Eles estavam de frente para o sol se pondo. O evangelho que eu creio é um evangelho que fala que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá alegria. Amém? Esse evangelho, ele diz que todos os dias a palavra do Senhor se renova. Todos os dias. Então, figurativamente, esses irmãos estavam, de fato, andando contra o nascer do sol. Eles estavam andando de costas para a revelação de Jesus. E nós andamos, às vezes, de costas para a revelação de Jesus. Porque parece que as coisas estão tão claras quando a gente está no Espírito, né? Entre aspas. Quando a gente está vindo de jejum, vindo de oração, quando a gente está ungidão, né? A gente orou pra caramba, tal, e tudo que se abre na frente da gente é uma revelação bíblica. Eu conheci uma irmã que visitou a gente na igreja. A irmã estava orando. Irmão, pousou um sabiá na beira da piscina, ela disse que Deus tinha falado com ela. É desse jeito. Se você está ungido, cheio da presença de Deus, tudo tem a potencialidade de virar uma revelação do Senhor. Agora, se você duvida, se você está cansado, se você está envelhecido, um crente envelhecido, um crente que se esqueceu, nada mais é revelação para você. Parece que tudo é pôr do sol. Até a luz que deveria me ajudar no caminho parece que obscura a minha visão, obscurece, sei lá como é que fala isso, e não me deixa ver nem Jesus. Às vezes, irmãos, até muita revelação me atrapalha. Quando eu não oro, quando eu não busco a Deus, quando eu não tenho as escrituras, daí nascem as heresias. Toda heresia, toda seita tem algum fundamento que foi tirado das escrituras. Você pode procurar, irmãos, nas heresias e nas seitas que existem no mundo, tem alguma coisa da Bíblia lá dentro. Os caras pegaram aquela Bíblia, ficaram de costas para o sol e tiveram uma revelação obscura. Não tiveram a revelação correta. Não estavam lendo as Escrituras como um livro sagrado, como um livro do Senhor, como a palavra de Deus, não tinham revelação. Esses dois irmãos, eles estavam nessa circunstância, nessa situação. Eles estavam andando de costas para o nascer do sol, ou seja, de costas para a revelação, de costas para Jerusalém, ou de onde saíram as nossas fontes, ou onde estão as nossas fontes, como canta o salmista, incluindo Jesus, o judeu que nos salvou. Amém? Esses irmãos, esse texto também ele nos fala da habilidade que Jesus tem de mudar as coisas. Irmãos, eles estavam perdidos. Eles não sabiam que era Jesus que estava andando com eles. Jesus, de uma forma muito habilidosa, ele começa a explicar para eles as Escrituras. E Jesus vai falando para eles de coisas que eles sabiam, de coisas que eles sabiam, de coisas que eles haviam vivido. E eles revelam no final, quando eles conversam entre si, quando Jesus desaparece, Jesus parte o pão, ele é reconhecido, aí Jesus desaparece. Os irmãos comentam entre si, era Jesus, não ardia o nosso coração enquanto ele nos abria a palavra. Minha versão diz abria a palavra. Outras versões dizem
nos revelava as Escrituras. Esses irmãos, eles sentiam que tinha uma coisa especial naquela conversa, mas eles não tiveram a capacidade de reconhecer na hora. Irmãos, isso fala de tempo. Não basta você estar envolvido aqui nesse ambiente, não basta você estar na igreja hoje, não basta você estar num culto hoje, a música não basta, a oração dos outros não quer dizer nada. Se você não estiver conectado ao tempo, às coisas que o Senhor está falando. Jesus, nessa última instrução que eu falei para vocês, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, o tempo inteiro. Ele estaria conosco o tempo inteiro, mas nós não estamos com Ele o tempo inteiro. Verdade ou mentira? Verdade. Nós não estamos com Ele o tempo inteiro. Como se a gente pudesse se esconder. Como se a gente pudesse, como diz o salmista, se esconder no fundo do abismo, debaixo da cama. Como diz Hebreus capítulo 14, versículo 12, que não existe nenhuma criatura, tudo está patente aos olhos daquele que vê todas as coisas. Tudo está revelado diante dos olhos do Senhor. Como a gente pode sair uma fração de segundos dos olhos dele? Só na nossa cabeça, irmãos. Isso é uma disposição que nos tira do tempo certo. Esses irmãos estavam no cenáculo, ouviram falar que Jesus havia ressuscitado e ainda não estavam acreditando. Eles disseram que outras pessoas, eles falaram para Jesus, que outros entre eles haviam ido até o sepulcro e comprovaram que as irmãs estavam falando a verdade, que pelo menos o corpo não estava lá. Porque eles não se lembravam do que Jesus tinha pregado. De que aquilo era o cumprimento do que Jesus havia falado para eles. Irmãos, é fácil de entender quando nós nos enxergamos, quando nós nos vemos, quando nós nos colocamos dentro do texto, a gente se esquece também. Tem pastor amigo meu que fechou a igreja antes de lockdown, com medo da morte. Se esqueceu do que está escrito nas Escrituras, ou se esqueceu pelo menos do papel dele como pastor, de quando ele estudou teologia para ser pastor. Para que serve um pastor? Para que serve uma igreja? Igreja é igual a um hospital. Se o hospital não fecha, a igreja não fecha. Mas o cara se esqueceu, irmão, pastores. Encontrei pastor no banco, que ficou escandalizado comigo quando eu disse: não, pastor, a gente não fechou, a igreja não pode fechar. Minha esposa no mercado lá, e eu conversando com o pastor, tentando dar ânimo para ele, tentando alegrar, tentando dizer: abra sua igreja, mas ele todo com medo: não vou abrir não, porque vamos denunciar. Irmão, que maravilha se denunciassem. Pensa um cristão perseguido de verdade perto da gente. As pessoas têm medo, porque elas não estão no tempo certo. Esse texto, como eu falei para vocês, ele mostra a habilidade de Jesus mudando uma circunstância. Enquanto Jesus falava, o coração deles queimava. Enquanto Jesus revelava as Escrituras, o coração deles queimava. A palavra de Jesus Cristo, falando com eles, é compatível com as Escrituras. Mas os nossos ouvidos precisam também ser compatíveis com as Escrituras. Nem sempre os nossos ouvidos estão afinados com o que a Bíblia diz. E aí a gente ouve a Bíblia, ouve sobre a Bíblia e fica parecendo um livro de história, um livro de poesia, um livro de música, que a gente não consegue entender nada e chega: pastor, me indique um livro para me estimular a ler a Bíblia. Eu diria: João. A própria Bíblia, por exemplo. Como pode um crente pedir um livro, a indicação de um livro que o estimule a ler a Bíblia? Essa pessoa precisa nascer de novo, gente. Você não precisa de um livro que te estimule a ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para ler todos os outros livros do mundo. Porque a Bíblia te ensina sobre educação, te ensina sobre história, ensina sobre ciência, sobre um monte de coisas.
a Bíblia abre a nossa mente para estudar outras coisas. Não são outras coisas que devem abrir a mente para ler a Bíblia. Então Jesus muda, abrindo as Escrituras, ele tira aqueles caras da situação que eles estavam, o coração deles começa a queimar, e eles vão achando aquela coisa estranha, né? E no decorrer do texto diz que Jesus, ele finge que vai para um lugar e não vai. Isso fala de o quanto Jesus é cortês, o quanto Jesus é educado. Jesus finge que vai passar direto para ser convidado, irmãos. Para ser convidado só para isso. Porque ele não pretendia entrar na casa deles, mesmo sendo amigos, ele não pretendia entrar na casa deles sem ser convidado. Então Jesus finge que vai, e aqueles caras, a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus, o convidando para entrar. Não é que Jesus ficou surpreso, ele sabia que ia ser convidado, ele sabia sabe todas as coisas. É que Jesus deve ter ficado constrangido com a maneira com que eles convidaram Jesus para entrar. Talvez eles elogiaram: olha, você fala muito bem, vem com a gente gostou muito de você mesmo não te conhecendo, entra com a gente te achou bonito, entra com a gente achou legal, a gente gostou da sua voz. Enfim, imagine qualquer coisa, aqueles caras devem ter dado um elogio para Jesus, que a Bíblia diz que o constrangeu. E Jesus entra, ele já tinha intenção, ok? Aí Jesus entra para a vila e vai comer com eles, tá? Jesus, irmãos, ele não pretende entrar nas áreas da nossa vida sem darmos permissão para isso. Ele sabe o que a gente precisa, sabe? Ele sabe as nossas necessidades, sabe tudo. Ele sabe se você veio para o culto zangado, se veio feliz, se não queria vir, se queria, se foi puxado, amarrado, se te ameaçaram para vir hoje para a igreja. Jesus sabe de tudo. Então ele conhece, ele sabe do que a gente precisa. Mas o que faz com que Jesus ele precise ser convidado para fazer parte? É porque baseado nisso é que ele vai saber se ele pode fazer tudo. Lembra de quando ele pergunta para o cego o que ele queria que fosse feito? Eu já falei isso para vocês, né? O que tu queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Aí Jesus cura o cara da visão. Mas ele era cego. Por que Jesus pergunta se o que ele queria, se ele era cego? Porque pode ser que a cegueira não fosse o maior problema dele. Pode ser: olha, eu me divorciei recentemente, eu quero voltar para minha esposa. Eu quero um carro. Eu não gosto da minha casa, eu quero uma casa nova, com tudo adaptado lá para não tropeçar nas coisas. Eu quero um cão guia. Irmãos, o cara podia ter pedido qualquer coisa para Jesus. A gente é assim. Nós temos tantas preferências, nós temos tantas coisas diferentes que nós precisamos, que Jesus ele quer saber se você realmente o ama, se você realmente sabe o que ele é capaz de fazer. Então ele te pergunta: o que você quer que eu faça? Aí você diz, pela sua resposta, ele vai fazer o que você pediu para ele fazer, mas ele também vai saber se você o ama. Se você tinha apenas um interesse em alguma coisa, ou coisa parecida. Isso fala de que Jesus, além de educado, como eu falei, além de cortês, ele também tem interesse profundo na sua vida. Porque ele quer tratar na área que você conhece que você precisa. Amém? No GARP a gente estuda, primeiro a gente é destruído, né? A gente conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente é desmontado dentro daquilo que a gente pensa que a gente é, e de repente nós estamos completamente desmascarados, sabendo o que nós somos, o quanto nós não prestamos, e nessa condição
é que a gente tem propriedade para dizer para Ele o que nós queremos. Nesse dia, esses caras aqui, eles estavam completamente perdidos. Completamente perdidos. Tudo o que eles precisavam era que Jesus entrasse na casa deles. Por isso, o convite o constrangeu. Era o que eles precisavam. Eles precisavam reconhecer o Mestre. Antes que, como eu falei ainda agora, que você pense que foi por causa da ceia que reconheceu tal. É possível também que Jesus tenha sido reconhecido por eles, porque foi pelo partir do pão. É possível que eles estivessem na multiplicação de pães e peixes. Sabiam disso? Porque a Bíblia deixa claro que foi apenas um ato que fez com que eles reconhecessem Jesus naquele dia. Foi o partir do pão. Que outra coisa foi similar a isso? Apenas a ceia. Foi similar àquela situação. Como Jesus fez 2 multiplicações de pães e peixes, e havia só o que a gente chama de seco, né? Pão e peixe. E dentro desse contexto aqui também havia só pão, apenas pão. Então a gente pode também dizer que é muito provável que eles estivessem na multiplicação de pães e peixes e dali eles se converteram. Eles possivelmente já vinham seguindo Jesus e olha no que eles se convertem em 2 dos 120. Estavam no cenáculo. Saem do cenáculo, entram nessa circunstância, mas depois eles voltam. Olha o que diz o texto, capítulo 24, versículo 30. E aconteceu que, estando assentados com eles à mesa, ele tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu-lhes. Verso 31 diz: os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, olha isso aqui que está escrito: levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram 11 reunidos dos que estavam com eles. Irmãos, quantos quilômetros, Alberto? 11. Que horas era? Já era noite. Eles tinham acabado de chegar, voltaram para Jerusalém outros 11 quilômetros. Para eu voltar lá da Receita Federal de bicicleta, meu irmão, eu estava desesperado. Eu não podia voltar de Uber porque estava de bicicleta. Então eu me arrependi naquele momento, podia ter ido de Uber. Aí voltei e tive que voltar de bicicleta. Irmão, eu não lembro nem 1 metro da pedalada da volta. Assim, de tão fora de mim que eu estava, assim, de cansado, de desesperado, eu não me recordo. Eu me lembro que eu parei num posto de gasolina e tomei um Gatorade. Só isso que eu me lembro. O resto eu não lembro assim. Eu só lembro da ida que doeu demais. Aquela subida lá do Alcione de Nazaré, do elevado Alcione de Nazaré. Vamos subir um dia aqui lá, Irlândia, de bicicleta. Eu fui andando, irmão. Ali e o Colégio Educato. Ali foi andando, não teve jeito. Desci da bicicleta, fui empurrando. Não teve como. Esses caras, eles voltaram 11 quilômetros à noite para se encontrar com os outros discípulos que estavam no cenáculo. Olha o que diz. Verso 34. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Não, desculpa, verso 33. Na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, quando eles voltaram para lá, Jesus ainda era o assunto, a ressurreição de Jesus ainda era o assunto. E era um assunto interessante agora, porque diz, só nesse lugar, que Jesus apareceu para Pedro. Só aqui diz que Jesus apareceu para Pedro. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, nem explicando como foi, que ocasião, os detalhes do encontro, nada, só nesse lugar. Pô, os caras perderam e não contaram para a gente. Foram embora, dormir em casa e perderam a história. Talvez se eles tivessem ficado, né, a gente saberia como tinha sido aquele encontro e tal. Mas eles chegaram no final.
o fato é que eles ainda estavam falando sobre a ressurreição e outras pessoas também viram Jesus naquelas mesmas horas. As irmãs foram lá procurar e Jesus havia desaparecido, 2 varões falaram com elas e em seguida, irmãos, Jesus começa a aparecer para os discípulos em várias ocasiões. Apareceu para Pedro, apareceu para esses no caminho de Emaús. E Jesus, ele se fez ser a notícia da sua ressurreição. Pareceu redundante? Ele se fez ser a própria notícia. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se você não crer, ele vai se fazer ser a notícia. Não dê glória a Deus nem amém, irmão. Sinto muito, desculpa. Isso é triste. Porque nós deveríamos fazê-lo notícia. Ou noticiado. Nós deveríamos fazer. Era para ser a sua pregação, a sua lembrança, o quanto você se lembra do que Jesus te pregou, do que Jesus te prometeu no dia da tua conversão. Era para ser a gente. Só que Jesus escolheu fazer isso agora. Ninguém lembrava mais, pois eu vou lembrar todo mundo. Jesus começa a aparecer para um, começa a aparecer para outro, vai aparecendo para outro, vai aparecendo, vai se revelando, vai falando sobre o que ele já havia falado de novo. Isso, embora pareça muito bonito, embora pareça profético, embora pareça interessante, eu fico triste com isso. Porque esses irmãos poderiam ter ganhado muito tempo. Quanto tempo do evangelho a gente perde, irmãos? Quanto a gente estraga do tempo do evangelho? Tendo que se converter de novo, tendo que se lembrar de novo das escrituras. Talvez você, crente, está todo avivadão lá, aquela coisa toda, e de repente já esfriou de novo. Aí tem que voltar para um culto. Aí no culto alguém prega, aí você queima de novo. Aí segunda-feira volta, esfria mais uma vez. Aí precisa de um outro culto para esquentar. Irmãos, isso não é evangelho. O evangelho não é assim. Você precisa ter isso fresco na sua mente. Você precisa ter as escrituras, o evangelho, Cristo vivo. Se lembra do que eu falei? Acho que eu falei numa rede de homens. Nós somos a pessoa de Jesus na terra. É isso que Paulo quer dizer quando diz que nós somos o corpo dele. Quando diz que um a mão, outro não sei o quê, os olhos, tal. Irmãos, quer dizer que nós somos a pessoa dele, física aqui. O corpo dele aqui. Isso é o corpo. Nós somos a memória de Jesus aqui. A mente dele aqui. Eu vou tirar a memória e colocar mente, sabe por quê? Porque memória, ela existe depois da morte de alguém. Nós somos a mente de Cristo aqui. O cérebro dele. Por isso que ele disse que nós deveríamos nos lembrar das coisas que ele havia nos falado. O grande problema desse texto todo, do capítulo 24, se chama lembrança. O quanto é fácil a gente se esquecer das coisas. Nós vamos ver agora nas urnas se nós somos bons de memória ou não. Se você votar de novo nesses partidos aí, Partido Comunista, PDT, PCdoB, PCC, tem PCC? Tem, só que está no meio de todos eles aí, né? Irmão, se você votar no PT, se você votar de novo nesses negócios aí, você está provando que você é igual a esses caras aqui, ó. No pior dos sentidos. Não no bom sentido, eu sou um crente, Jesus me avivou, não. Você é um cristão que não tem memória. Que se esquece na primeira oportunidade. Nós não podemos nos esquecer do que o governador fez conosco, do que o prefeito de São Luís fez conosco. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que foi que os remédios que foram provados que funcionam, eles foram negados à população por causa de questão política. A gente não pode se esquecer dessas coisas. Você não pode se esquecer que você foi deixado de lado
para que fosse sustentada uma briga política. Você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer do petrolão, você não pode se esquecer de outros desvios de dinheiro, você não pode esquecer disso. Prove nas urnas que você tem memória. Esse texto ele termina de uma maneira muito interessante. No versículo 36. Enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse: paz seja convosco. Você está vendo o contexto todo, né? Começa com as irmãs indo de madrugada dizer: olha, o corpo de Jesus não estava. Aí Pedro volta lá, depois Emaús, né? O dia passa, o dia todo, e Jesus aparecendo, e aí tem o caminho de Emaús, os irmãos vão para Emaús, voltam para Jerusalém, andam esses 22 quilômetros, e agora, de noite, Jesus aparece no meio deles, e diz: paz seja convosco. Ou seja, na saudação, Jesus chegou e disse assim: Shalom, Shalom. A Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram tão assustados, tão impressionados, que eles não acreditaram no que estavam vendo. Olha como o texto se desenvolve. 37. Eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito, né? Aí você lembra lá de Jesus lá andando sobre as águas, né, no mar da Galileia, andando sobre as águas, e aí ele estava vindo de oração, estava vindo de uma oração na montanha, os discípulos estavam no mar da Galileia, começa uma tempestade, Jesus vem no meio da água andando, e aí a Bíblia diz que eles ficaram aterrados. É a melhor palavra para descrever medo que dá diarreia, sabe? Aterrados, porque eles viram Jesus andando sobre as águas, e alguém gritou: é um fantasma. Ah, meus irmãos, versículo 38. E ele lhes disse: porque estáis perturbados? Que palavra bem colocada, né? E porque surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, mostrou as suas mãos e os seus pés. Versículo 41. Eles ainda não crendo, por causa da alegria e da admiração. Ok? Você viu o que aconteceu? Você ficou ligado no texto? Primeiro diz que eles estavam morrendo de medo. Morrendo de medo, porque eles achavam que era um espírito. Só que com as poucas palavras de Jesus, o que aconteceu? O sentimento deles mudou, irmãos. O sentimento deles mudou. São poucas palavras, você só precisa de poucas palavras de Jesus. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de algumas palavras do Mestre, só isso. Você precisa que apenas Jesus te mostre as mãos, os pés, e diga alguma brincadeira, tipo assim: eu não sou espírito, me dá alguma comida aí. Você só precisa de algumas palavras do Mestre, só isso. Não precisa de grande coisa, não precisa de uma eloquência gigantesca, não precisa de uma revelação, não precisa de um texto cheio de como é que eu gosto de fazer? De originais, não precisa de nada disso, irmãos. Só precisa que Jesus diga assim: eu não sou espírito, gente, eu estou aqui, ó. Só isso, só preciso ouvir a voz dele. É pouco que a gente precisa. E aí o que eles fazem? Ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes algo de comer? Então eles deram-lhe o quê? Um pedaço de peixe e um favo de mel. Bora experimentar, amor. Quarta-feira, peixe com mel, vai ser bom. Jesus comeu. Irmãos, Jesus tomou, comeu diante deles e pronto. Se lembraram-se. Viram, provaram que era Jesus de verdade, que era Ele mesmo. Nesse pequeno texto final, ficam algumas coisas bem acentuadas sobre o que é a igreja. Eu quero terminar com isso.
A primeira coisa que fica é que a igreja, ela precisa se lembrar da ressurreição de Jesus. Ressurreição quer dizer, irmãos, que Jesus primeiro existiu de verdade, e que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Tem várias coisas incluídas aí. Tem milagre, tem promessa se cumprindo, tem a verdade de um Cristo que nasceu de uma mulher, que viveu entre nós, que provou que a gente pode viver, pelo menos lutando contra o pecado. Ele não pecou, nós pecamos, mas nós podemos viver, pelo menos lutando contra o pecado. E quando Ele morre, Ele cumpre e inaugura uma coisa nova, que na verdade não era nova, que era chamada graça, mas Ele inaugura uma nova maneira de graça no Evangelho. Essa graça que ela é inaugurada aqui, ela nos dá o dobro das coisas que nós precisamos. Quando nós não tínhamos a graça, o dia do Senhor era o sábado. E agora, por causa de Jesus, é o sábado e o domingo. Ele nos deu dois. Porque você precisa de pouca coisa. Quando Adão é feito, Deus diz apenas: não é bom que o homem esteja só, e deu Eva. Mas além de Eva, vieram depois o quê? Filhos. Ele dá o dobro. Deu uma coisa além, isso é graça. Irmãos, um testamento, só o Antigo Testamento, era suficiente para você ser crente, era suficiente. Ele nos deu agora dois: o Antigo e o Novo Testamento. Isso é graça, é superabundante, é o dobro do que o que a gente precisa de pouca coisa. Ele nos dá o dobro do que nós precisamos. Para quê? Para você ser um crentão legal? Não, para você e para o próximo. Amém, né? Então não dê não para o próximo. Amém, irmãos, diga amém. É para mim e para o próximo. Outra coisa que fica super acentuada é a urgência da tarefa da igreja. Jesus estava preocupado em aparecer para os discípulos. Ele estava preocupado porque a revelação dele parece que não tinha sido entendida muito bem. E Jesus começa uma sequência de aparições, aparece para um monte de gente, aparece para esses irmãos aqui, talvez 100 irmãos ou coisa parecida, aparece para a gente no caminho de Emaús, aparece para as irmãs, aparece no final para 500 enquanto ele estava sendo assunto aos céus, como a gente fala, subindo para os céus. Irmãos, isso é urgente. O assunto, a salvação através de Jesus é urgente. Isso te salvou, você lembra disso? Isso te salvou, irmão. Isso te tirou, não tirou, Júlio? Te tirou das trevas e trouxe para a luz. Não foi, Mary? Te tirou e trouxe para a luz. Não foi, Carlos? Tirou e trouxe para a luz. Isso é urgente. Se fez conosco, pode fazer com qualquer outra pessoa, irmãos. Nós não somos melhores do que nenhum dos nossos parentes. Talvez fôssemos os piores, os merecedores da morte, os merecedores do inferno. E o Senhor escolheu nos salvar. Você já pensou sobre isso? Fica também acentuado que existe um poder que precisa ser lembrado e usado. Jesus disse para aqueles discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Poder. O poder do Evangelho não é algo místico, não é mágico. Eu sei que a gente às vezes está encharcado, né, Ariel? Encharcado de desenho, né? Outro dia a Ariel foi brincar, de vez em quando a gente brinca de porrada, brincadeira de homem assim. Aí a gente foi brincar de briga ali, aí ele fez um negócio tipo de desenho que ele assistiu assim. Aí enquanto ele fazia um negócio assim, aí eu dei um golpe nele. Eu falei: isso é para tu desaprender com desenho. Fica aprendendo com desenho que dança primeiro antes do poder, a gente solta o poder logo. Irmão, o Evangelho é assim, é sem dancinha, é sem enfeite, é sem não sei o quê, é direto ao assunto. Se fez com a gente, faz com todo mundo. Esse revestimento
foi para que a igreja nascesse. Esse revestimento ainda está aqui agora. É para a igreja crescer. É para a igreja continuar em movimento, é para a igreja continuar em crescimento, é para isso que serve esse poder. Você observa aqui a igreja com uma coisa simples. É água de coco? Com uma coisa simples, você observa que a igreja enfraqueceu. Hoje nós temos muito mais grupos de estudo da palavra do que de oração. Não que a palavra seja inferior à oração, mas nós temos mais grupos de estudo, as pessoas estão mais preocupadas com os estudos, com os originais, com não sei o quê, do que com os grupos de oração. Isso é uma pequena demonstração do esfriamento da igreja. Veja bem onde eu quero chegar. A letra, ela é fria. Ok? A letra é fria. Não se escandalize. Se você lê a Bíblia, só lê a Bíblia, se você estudar a Bíblia, pegar vários livros de teólogos, Lutero, Calbart, Zwingli, vários caras que escreviam sobre as Escrituras. Você consegue ler isso, estudar teologia sistemática, por exemplo, e não sentir nada. Porque a letra é fria. As Escrituras precisam ser usadas com oração, com poder. Não vai sair poder daqui sozinho, não, irmãos. O poder transformador das Escrituras vem através de leitura bíblica, mas associado à oração e a jejum. É assim que acontece. Jesus disse para aqueles irmãos que eles deveriam ficar reunidos. Isso fala de uma prudente passividade, reunidos esperando a descida do Espírito Santo. E você acha que eles ficaram sentados lá lendo a Torá? Não, irmãos. Eles não fizeram um grupo de 120 estudiosos estudando sobre as Escrituras. Eles ficaram orando. Buscando revelação, alimentados com as últimas palavras de Jesus. Porque Jesus havia prometido para eles um outro Consolador, ele havia prometido receber poder. Então eles ficaram entusiasmados e ficaram aguardando, quentes, até o dia de Pentecostes. Até o dia em que o Espírito Santo desceu e mudou não só eles, mudou tudo a história do mundo inteiro. A história inteira do mundo mudou. Aqueles irmãos, eles, por causa desse revestimento de poder, irmãos, eles levaram uma igreja que tinha tudo para ser um fracasso, uma igreja lá de Jerusalém, de uma cidadezinha pequena, com aqueles irmãos lá da Galileia, aqueles irmãos que eram notados pelas roupas que vestiam, pela maneira como falavam hebraico, eram desprezados. Aqueles irmãos, que inclusive foram todos assassinados, exceto João, aqueles irmãos não fracassaram mesmo morrendo. Por causa do poder, eles não fracassaram, mesmo morrendo. Você imagina hoje se você morresse? Como ia ficar a tua família? Será que ia tudo acabar? Ninguém ia mais ter sustento? Os teus negócios como iam ficar? A tua vaga no trabalho ia desandar? Isso mostra a resposta negativa a essa pergunta. Ela mostra o quanto nós não levamos poder para as coisas que nós fazemos. Eu aprendi no curso de administração na universidade que o verdadeiro administrador, ele prova que ele foi um bom administrador quando ele se ausenta e as coisas andam. Se o líder sai e tudo para, ele não foi um bom líder. Agora eu corrijo.
Ou eu acrescento, nós sabemos que nós somos crentes de verdade quando nós levamos poder para as coisas que nós fazemos. Se nós sairmos agora da história, o que nós fizemos vai continuar ou vai parar? É aí que determina se nós colocamos poder ou não nas coisas que fazemos. Se você está preocupado com os teus negócios, se você está preocupado com os teus estudos, se você está preocupado que se você não se mover, não se mexer, não fizer alguma coisa, tudo vai acabar, é porque está faltando poder dentro do que você está fazendo. Eu preciso de uma estratégia, eu preciso de uma coisa, eu preciso fazer não sei o quê, porque senão vai tudo desabar, vai tudo acabar. Está faltando poder, irmãos. É só isso que está faltando, poder. Minha família me persegue. Se eu parar agora de fazer, eu me desvio. Meu Deus, como vão ficar os meus estudos? Está tudo online, eu não sei usar o Internet Explorer. Você não está colocando poder nas coisas que você faz. Não tem poder de Deus nas coisas que você faz. Você faz a separação sagrado e secular. Na igreja tem poder, no trabalho não tem. No culto tem poder de Deus, nos meus estudos não tem. Não é assim o evangelho, irmãos. Se você é crente, tem que ter poder de Deus em tudo que você faz. Seja nos estudos, seja nos negócios, seja dirigindo, em tudo tem que ter poder de Deus. Amém? Vamos orar, amém? Quero te convidar a ficar de pé.